Olá, alunos, tudo bem? Ontem nós tivemos introdução da aula de matemática. Hoje nós vamos dar continuidade a essa aula. Hoje é quinta-feira, dia 7 de maio do ano de 2020. E estamos estudando com a professora Gra. Ontem foi a nossa introdução, revendo alguns conteúdos que nós vamos precisar para esta primeira aula de matemática, ok? Nesta aula nós vamos falar sobre composição e decomposição de 10 em 10, um pouquinho mais sobre o sistema de numeração decimal. As atividades que nós iremos realizar nesta aula estão nas páginas 42 a 50 da apostila de matemática, que é a mesma apostila de ciências. Vocês lembram que eu disse no primeiro vídeo que para nós compormos todos os números que existem, para nós formarmos todos os números que existem, eu disse a vocês que os números são infinitos, ou seja, não acabam nunca. Quando eu digo que algo é infinito, eu quero dizer que não vai acabar nunca, ok? Eu disse que para formar todos os números, nós precisamos desses algarismos, do 0, do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7, do 8 e do 9. Olha aqui, se eu pegar o 8 e o 9, eu formo o número 89. Se eu juntar o algarismo 3 e o 4, eu formo o número 34. Mas eu também posso inverter. Se eu juntar o 4 e o 3, eu formo o número 43. Então, com esses algarismos, nós formamos todos os outros números que nós conhecemos. Ok? Acompanha. É a posição desses algarismos que eu disse a vocês, do 0 ao 9, é a posição de cada um deles no numeral é que vai decidir o seu valor. Então, se o 3 estiver na unidade, ele vai valer 3. Se o 3 estiver na dezena, ele vale 30. Se o 3 estiver na centena, ele vale 100. Então, é a posição. Lembra que eu falei com vocês no primeiro vídeo sobre a posição que esses algarismos tinham que ocupar? Lembra que eu falei da ordem das unidades, dezena e centena simples? Por isso que eu fiz aquela aula introdutória, para vocês entenderem quando eu fosse falar com vocês. Certo? Então, observem aqui, o número 63. O 3 está na unidade e o 6 está na dezena. Então, o 3 está valendo 3 mesmo, porque 3 unidades seriam 1 mais 1 mais 1, 3. 1, 2, 3, ok? O 6 está na dezena. Então, é o mesmo que se eu estivesse dizendo que são 6 vezes o 10. Duas mãozinhas juntas não tem 10? Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Então, se eu pegar duas mãozinhas, eu tenho 10 unidades, 10 dedinhos na minha mão, ok? Então, vamos dizer que cada dedinho vale 10. Se eu tenho 6 dezenas, eu tenho 6 dedinhos. Vamos lá? Contem comigo. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Acertei? Sim. 6
o algarismo 6 na ordem das dezenas vale 60, porque equivale a 6 vezes o 10. Observem aqui. Então, 63 é igual a 60 mais 3. O 6 equivale a 6 dezenas, 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40, mais 10, 50, mais 10, 60, 60. Então, 6 vale 60. Por quê? Porque ele estava na ordem das dezenas. O professor, e se ele estivesse na ordem das unidades? Ele ia valer 6. O professor, e se ele estivesse na ordem das centenas? Ele ia valer 6 centenas. 6 vezes o 100. 600. Ok? Então, é a posição que o algarismo ocupa é que vai determinar o seu valor no numeral. Ok? E essas posições nós já vimos que ele pode estar na unidade, ele pode estar na dezena e ele pode estar na centena. Professor, o mesmo número pode estar no... Pode. Eu posso ter, por exemplo, o número 555. O 5 na unidade, o 5 na dezena e o 5 na centena. Só que quando o 5 está na unidade, ele está valendo 5. O 5, quando está na dezena, ele já mudou o valor, porque ele está em outra posição. Ele não está mais na unidade, ele está na dezena, então ele vale 50. Quando ele muda de posição e vai para a centena, ele recebe outro valor, ele passa a valer 500. Porque lembra que eu expliquei lá no primeiro vídeo que na ordem das centenas entravam o quê? 3 algarismos, ok? Então, toda vez que eu pensar em um número, que eu falar um número, eu penso, 1. Quantos algarismos tem? 1. Então, toda vez, eu expliquei no outro vídeo, toda vez que ele tem só um algarismo, ele fica onde? Na unidade. Quando eu falar um número, que ele tiver 2 algarismos, ele vai ficar na ordem das dezenas, por exemplo, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Quando eu falar 333, opa, será que eu posso escrever só o 3 e o 3? Não, porque olha, eu falei 3 algarismos diferentes, então são 3 ordens. 333. Então, este número ele tem que ter 3 algarismos. Ok? Se eu falar 23, eu posso escrever só o 2? Não. 23 são quantos algarismos? 2 algarismos. Se eu falar 540, ixi, agora a professora complicou. E o 0? O 0 representa a falta de um número naquela posição. Não tem nenhum número na posição das unidades. Então, o que eu coloco ali? O número 0. O algarismo 0. Se eu tivesse falado 504, então, ó, 4. Os números de 1 a 9 ficam na unidade. 500. Opa, a professora falou que o 500 fica na centena, porque é 100, 200, 300, 400, 500. Está faltando uma ordem aí, professora? Sim, a ordem das dezenas. Eu não falei 10, eu não falei 20, eu não falei 30, eu não falei 40, eu falei 504. Eu não falei 514, eu não falei 524, eu não falei 534, 544, 554, 564, 574, 584, 594. Eu falei 504. Então, eu não falei nenhum número na posição da dezena. Se eu não falei nenhum número na posição da dezena, sinal que ali eu vou colocar o 0. Combinado? Espero que vocês estejam entendendo
Lembre, se não entender, pergunte. Pergunte no canal mesmo, chama no grupo, tá? Que eu estou à disposição para tirar as dúvidas. Então, representando para vocês entenderem melhor, o 3 está na ordem da unidade, então ele vale 3. 1, 2, 3. O 6 está na ordem das dezenas, então ele vale 60, olha. Ele está na posição aqui da casa das dezenas, onde moram 10, 20. Na ordem das dezenas, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. No caso aqui nós temos o número 6, 60. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então, 60 mais 3 forma o número 63, ok? O 6 e o 3 também formam o número 63, ok? Vai acompanhando aí. Ok, nós falamos sobre sistema de numeração decimal no primeiro vídeo e agora sobre compor e decompor de 10 em 10. Não sei se vocês já jogaram, os meus alunos já jogaram, jogamos muitas vezes. Fizemos várias atividades sobre o jogo Nunca 10, jogamos até o Nunca 5, não é mesmo? Então, só para relembrar, eu pego um dado, joguei o dado, saiu o número 3. Eu tinha ali vários palitos de sorvete, lembra? Saiu o número 3 no dado. Eu não disse a vocês que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 ia ficar na unidade? Então, as unidades representavam o quê? Os palitinhos soltos, né? Porque eu só poderia amarrar esses palitinhos quando eu juntasse 10 palitinhos. Por quê? Porque 10 palitinhos representariam 10 unidades. Vamos jogar com a minha mão aqui, ó. Joguei o dado. Professora, caiu 2. 2. Eu vou colocar na unidade. Joguei o dado de novo. Caiu 8. Oh, espera aí, professora, 8. Eu tinha 2. Eu tinha 2, professora. Então agora eu tenho 10. Opa! Então agora eu tenho 10 unidades. Então, era como se eu tivesse 10 palitinhos. Não posso amarrar. Amarro tudo e mudo ele de posição. Mudo para a dezena. Ok? Por isso o jogo chama Nunca 10. Porque nunca juntava 10. Quando junta 10, eu mudo de posição. Nunca ficava 10 numa posição só. Então, professora, e quando eu juntasse 10 amarradinhos assim? Quando eu juntava 10 amarradinhos, eu tinha que trocar pela posição das centenas. Eu tinha que colocá-lo na ordem das centenas. Eu tinha que mudá-lo de posição. Lembram disso? Até 9 eu deixava na unidades. Juntei, inteiro 10. Mudava para dezena. Ou agora eu tenho 10 amarradinhos de 10. Eu tinha que trocar pela ordem das centenas, porque 100 unidades tinha que ficar lá na centena. Ok? 10 unidades, que equivale a uma dezena, tinha que ficar na dezena. E de 1 em 1, tinha que ficar na unidade. Lembram do jogo? Jogamos bastante, lembra? Eu tenho fotos. Nós vamos aprender o que com isso? Professora, para que serve isso? Por que eu tenho que ficar aqui contando dedinho, contando palitinho? Então, vamos lá. Compor e decompor números naturais, para nós aprendermos a compor o número. O que é compor? Aprender a escrever, mas à frente eu vou explicar melhor o que é compor e o que é decompor.
eu quero escrever o número 111. Ai, professora, eu não sei. Por isso que nós estamos estudando isso, para aprender a escrever o número 111. Ah, professora, mas eu tenho 111 laranjas e preciso dividir essas laranjas. Só que eu tenho que dividir em partes diferentes, não pode ser em partes iguais, como que eu faço? Por isso que nós estamos aprendendo a decompor. Ah, professora, como foi que eu formei esse número? Em qual posição estava cada número, cada algarismo desse número? Entendeu? Então, por isso que nós estamos estudando composição e decomposição dos números. Mais à frente, nós vamos precisar fazer adições, subtrações, divisões. Então, nós precisamos entender a posição que cada um desse número ocupa, qual o valor dele em cada posição, certo? Por isso é importante estudar sobre composição e decomposição dos números. Então, começando. Se acharem que o vídeo está muito longo, dá pausa, estuda um pouco, volta, vai lá, bebe água, volta. Vocês têm esta vantagem da aula gravada, que vocês podem assistir quantas vezes for necessário, ok? Então, para formar uma dezena, quantas unidades precisamos, professora? Nós precisamos de 10 unidades, professora. Isso aí, isso mesmo, Sara Guerra. Ok, quantos grupos de 10 unidades precisamos para formar uma centena? Renan? Vai, Renan! Ah, tá. Professora, nós precisamos de 10 grupos de 10 para formar uma centena. Oh, parabéns, Renan! Então, vamos lá. Uma dezena equivale a 10 unidades. E uma dezena equivale a 100 unidades ou 10 dezenas. Se eu contar de 1 em 1, serão 100 unidades. Se eu contar de 10 em 10, serão 10 dezenas. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nossa, demora muito, professora, contar de 1 em 1 até 100. Então, eu teria que contar unidade por unidade. Agora, de 10 em 10? Não, de 10 em 10 eu vou embora. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Facilitou ou não facilitou? Muito, professora, facilitou muito. Vocês viram esse material se chama material dourado. Muitos alunos, quando nós estudávamos, porque no mercado hoje ele é encontrado em EVA, falaram, professora, mas esse material se chama material dourado, mas não é dourado. Por quê? Porque a primeira vez que esse material foi confeccionado, que ele foi criado em um material dourado. E continuou com esse nome. Mas também nós podemos chamar de material de base 10. Por quê? Porque nós vamos estudar agrupamentos de 10 em 10. Ok? Mas, no material dourado, era composto assim. E no EVA, a mesma coisa, só mudou a cor. A diferença é que hoje ele pode vir em várias cores, dependendo do EVA. Então, continuando. Um cubinho, isso aqui representava um cubinho, representa um cubinho no material dourado, vale uma unidade. Esta barra aqui vale uma dezena, porque são 10 cubinhos desses. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bingo, viu? A placa, isso aqui representado por uma barra. Aqui nós temos uma placa. A placa são 10 barrinhas dessas. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Quem quiser vir aqui na placa e contar de 1 em 1, não tem problema. Fica a seu critério, ok? Então, um cubinho vale 1 unidade, uma barra vale 10 unidades, que é representado por uma dezena. Nós vimos também no primeiro vídeo, dezena tem um nome escondido, tem um número escondido aí, dezena, então é 10. Unidade também tem um número escondido, unidade é 1. E na centena também tem um número escondido, 100. 100, centena, ok? Podemos continuar? Só acompanhando? Quer uma pausa para beber água? Eu acho que a professora quer uma pausa para beber água, pode? Vamos tomar uma água? Depois a gente volta? Eu vou iniciar mostrando a vocês a decomposição de o número exato, como 100, por exemplo, para facilitar um pouco. Então, aqui eu tenho 100 bolinhas, ok? Ao todo, aqui tem 100 bolinhas. Eu formei grupos de 10, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E em cada grupo desse, eu coloquei 10 bolinhas, ok? Então, 10 bolinhas tem em cada grupo. Então, em cada grupo tem uma dezena de bolinhas. Se tem 10 bolinhas, nós já sabemos que quando eu falo em 10, eu estou falando em dezena. Eu vou falar isso várias vezes para vocês memorizarem. Depois vamos fazer vários exercícios. Quem não tiver apostila, tente fazer na internet. Se vocês procurarem, tem jogos sobre composição e decomposição. Treine bastante, porque quanto mais vocês treinarem, mais vocês aprendem. Quanto mais exercício vocês fizerem, mais vocês irão aprender. Ok? Então, depois nós temos uma centena que é igual ao quê? 10 grupos de 10. Então, eu posso decompor o número 100 em 10 vezes. Eu posso colocar 10, mais 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 10, que eu também chego no número 100. Nós podemos decompor uma centena com outros tipos de agrupamentos. Não precisamos decompor só de 10 em 10. Se eu formar 2 grupos, cada grupo com 50 bolinhas, eu vou ter 50 mais 50. Eu fiz uma decomposição diferente, eu distribuí esse número 100 de formas diferentes. Então, ficou 50 mais 50, que é igual a 100, ok? Uma centena, então, também pode ser decomposto como 2 grupos de 50, ou 5 grupos de 10 bolinhas, ó, divididos, né? Cada grupo com 5 grupos de 10 bolinhas. 10, 20, 30, 40, 50. Tem aqui nesse primeiro grupo. 10, 20, 30, 40, 50 nesse segundo grupo. Se eu juntar os dois grupos, 50 mais 50, eu tenho uma centena, que é igual a 100. Combinado? Tem outras maneiras de decompor esse número 100, professora? Vocês acham que só dava para decompor de 2 maneiras? Só 10 grupos de 10, 10 mais 10 mais 10 mais 10 igual a 100. Não. 50 mais 50. Não, nós também podemos dividir em 5 grupos. Cada grupo com 20 bolinhas. 20, 40, 60, 80, 100. Quem quiser conferir, é só contar bolinha por bolinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu preciso contar bolinha por bolinha? Não, eu já sei que em cada grupo aqui eu tenho 10 bolinhas. Então, aqui 10, 20. No primeiro grupo tem 20.
Nesse segundo grupo tem mais 20. No terceiro grupo, mais 20. No quarto grupo, mais 20. No quinto grupo, mais 20. Então, eu tenho 20, 40, 60, 80, 100. Uma centena também pode ser formada por 5 grupos de 20 bolinhas. Viu que dá para decompor de várias maneiras? Nós estamos, por enquanto, falando em dezenas exatas, mas chegaremos em outros números, ok? Então, hoje nós fizemos a decomposição de números de diferentes formas e vamos continuar fazendo até o final dessa aula, certo? Então, decompor o número é encontrar os valores que, se eu juntar, vai formar o número inicial. Por exemplo, 555 é o número inicial. 500 mais 50 mais 5 é a decomposição desse número. São as partes desse número, ok? Quando todas essas partes estão juntinhas, eu tenho um número composto. Quando eu separo as partes desse número, eu tenho o número decomposto. Então, hoje eu mostrei a vocês agora a ideia para vocês fixarem o que é compor e o que é compor. Então, hoje nós fizemos a decomposição do número 100. Nós vamos fazer outras ainda. Por enquanto, nós fizemos a do número 100. Falei com vocês também da decomposição do número 555, mas nós vamos falar mais sobre o número 555. Vou dar um exemplo mais prático. Então, foi possível perceber que existem infinitas formas de fazer uma decomposição. Como, por exemplo, já jogaram Lego? Uma boa forma de entender a decomposição é o Lego. Suponhamos que eu tenha um castelo, como este aqui, formado de Lego. Quando este castelo está todo formadinho assim, todo arrumadinho, eu digo que ele está composto. Quando ele está com as suas partes distribuídas, eu digo que ele está decomposto. Então, aqui eu tenho uma torre, mais outra torre, mais outra torre, mais outra torre, eu consigo formar este castelo. Então, aqui eu tenho o castelo composto e eu tenho o castelo decomposto, ok? Agora, mostrando na prática, uma atividade mais prática para vocês entenderem. Eu tenho aqui uma tabela com unidade, dezena e centena, ok? Unidade, dezena e centena. E eu tenho o número 5 na unidade, eu tenho o número 5 na dezena e eu tenho o número 5 na centena. Olhem aqui, é como se ele estivesse assim, ó, 5 na unidade, o 5 na dezena e o 5 na centena. Nossa, professora, é o mesmo algarismo, não vale 5? Não. Dependendo da posição em que ele estiver, ele vai ter um valor. O mesmo número, nossa, professora, mas o mesmo número o mesmo número em posições diferentes, ele muda o valor dele. Então, vamos ver? O 5 aqui na unidade, ele está valendo 5, que seria 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5. 5 unidades. O 5 aqui na dezena, ele já está valendo 50, que seria 10, 20, 30, 40, 50. 5 vezes o 10, porque ele está na dezena, e eu sei que tudo que entra na dezena é barrinha, que vale 10, certo? Então, se o 5 está na dezena aqui, é como se ele tivesse entrado aqui 5 barrinhas de 10. 10, 20, 30, 40 e 50, ok? Ah, professor, e o 5 lá na centena? Vai me dizer que ele tem outro valor. Sim, ele tem outro valor. Na centena, ele vale 500. Porque quais os números que ficam lá na centena? 100, 200, 300, 400,
500, 600, 700, 800, 900. Opa, parou. Lembra que eu falei lá no primeiro vídeo do 1000? Nós vamos ver depois. Mesmo porque os números são infinitos. Ok? Então, 5 vezes o 100. 100 mais 100, 200, mais 100, 300, mais 100, 400, mais 100, 500. Então, uma forma de aprender a escrever, vocês podem estar em casa fazendo fichinhas assim, do número que vocês querem aprender a compor, aprender a escrever, ok? Então, vamos lá. Eu vou explicar a vocês aqui. Aqui nós temos 3 fichas juntas. Nossa, professora, mas tem 3 fichas? Sim, aqui eu tenho a unidade, a dezena e a centena. Certo? O número 5 está repetido, desculpe, o algarismo 5 está repetido aqui 3 vezes. 3 vezes. Mas em cada posição ele vai ter um valor. Então, 555 é o número representado composto. Ele está todo arrumadinho, todo bonitinho, os números nos seus lugares certinhos, né? Tenho unidade, dezena e centena, igual está lá na tabela. Agora, eu quero decompor esse número. Eu pego 5 da unidade e coloco lá na unidade. Olha o que ficou. Ficou só o 550. Professor, mas por que ali tem o 0? Porque quando eu tiro o número, quando não tem nenhum número na ordem, eu tenho que colocar o 0, ok? Eu tenho que colocar o 0. Não pode ficar vazio de tudo. Certo? Porque eu tenho que saber que ali não tem nada. E quando eu quero dizer que ali não tem nada, que ali está vazio, eu tenho que colocar o 0. Então, eu tirei o 5, né? Tirei o 5 ali da unidade. Então, ficou vazio, eu tenho que colocar o 0. Certo? Agora, eu vou continuar decompondo, eu vou tirar os 50. Tirei os 50. Então, olha, eu não tenho nem um número na unidade, eu não tenho nem um número na dezena. Então, eu tenho que colocar o 0. E tenho 5 da centena, que vale 500. Um outro exemplo para vocês entenderem. Eu tenho aqui o número 111. Vou decompor esse número. Tirei o 1 da unidade. Não posso deixá-la vazia, eu coloco o 0. Então, aqui era 111. 111. Oh, desculpa. Era 111. Certo? O número composto era 111. Eu tirei o 1 da unidade. Ficou vazio o lugar. Então, eu tenho que colocar o 0. O 0 representa o espaço vazio. Agora, eu continuo decompondo. Eu estou desmontando, igual eu desmontei aquele castelo, está vendo? Eu vou tirar a dezena. Eu não posso deixar aqui, ó, a dezena sem nada. Eu não tirei o 10 daqui. Então, eu tenho que colocar o 0. Então, coloquei o 0 na unidade. Coloquei o 0 na dezena, porque eles não estão mais ali. Eu desmontei. Eu tirei, então tem que colocar o 0. E o 1 continua aqui na centena. Lembra? O 1 na centena vale 100. Então, olha como eu formei o número 100. 100. Dá para vocês fazerem esse tipo de atividade em casa, criando as fichinhas. Eu quero
eu quero compor o número 130. Escrevo o número 130, corta, faço uma fichinha de 100, igual aqui, ó. Quero montar o número 111. Eu tenho uma fichinha de 100, uma fichinha de 10 e uma fichinha de 11. Vai colocando uma sobre a outra. Para compor, eu coloco uma sobre a outra. Para decompor, eu vou tirando. Ficou 111 menos 1, 110. 110 menos 10, 100. Ok? Espero que vocês tenham entendido um pouco mais. Qualquer dúvida, é só chamar. Nós temos um probleminha também na página 42 que está assim. José fez ao todo, então José foi lá, jogou num K10 e fez 116 pontos. Certo? Esse número também pode ser registrado na forma decomposto, foi o que eu disse a vocês anteriormente. Então, 116, eu tenho um grupo de 10 grupos de 10, que eram os 10 amarradinhos que eu mostrei anteriormente. Um grupo de 10, que era um amarradinho só, que valia 10. E 6 palitos. Desculpa, não tá dando para ver a mão aqui. E quantos números tem aqui? 5 e 6 palitos soltos, ok? Então, nós tínhamos um grupo de 10 grupos de 10, um grupo de 10 e 6 palitos soltos, que eu também poderia decompor como sendo uma centena, mais uma dezena, mais 6 unidades. Também poderia colocar 100 mais 10 mais 6, como eu disse a vocês na decomposição do número 100, que nós colocamos 50 mais 50, que também dava 100, 10 mais 10 mais 10 mais 10, 10 vezes, que também daria 100. Lembra? Então, o mesmo deu para fazer com o número 116. 100 mais 10 mais 6, ok? Agora, no próximo vídeo, serão 2 vídeos, né? Aliás, esse já é o terceiro, teve o vídeo de introdução, relembrando os conteúdos, agora explicando o significado de compor e decompor. E no próximo vídeo nós vamos fazer atividades práticas de como compor e decompor alguns números. Espero que vocês tenham entendido. Nós vamos fazer da página 43 até a 50 as atividades. Quem puder já pode fazer das atividades. Lembre de tirar fotos, enviar a atividade feita para mim. Quem não sabe ler, precisa pedir o responsável, tá? Que leia para você, lhe ajude a fazer. Se tiver dúvidas, eu vou estar no nosso grupo para esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem. Não precisa ficar com vergonha, pode chamar. Eu estou disponível no período de 12h45 a 5h45. Durante esse tempo, eu estou disponível para tirar as dúvidas de vocês. Vocês podem chamar, falar qual o exercício que não está entendendo, pedir ajuda para realizar esta atividade. Eu entendo que ela é um pouco complexa e pode gerar muitas dúvidas. Eu espero ter ajudado a vocês e vamos em frente, ok? Vamos em frente, porque não podemos parar.
Fiquem em paz e até o próximo vídeo, ok? Muita paz. Exercícios da página 43, ok? Vamos compor números. Vamos compor números? Utilizando materiais manipuláveis, os palitinhos. Eu também tenho palitinhos aqui, olha. Palitinhos de espetinhos de churrasco, não é isso? Escreva a quantidade de grupos e palitos soltos que há em cada quadrado e o número correspondente. Muito fácil essa, não é? Então, vamos lá. Na unidade, observem aqui, palitos soltos nas unidades. Quantos palitinhos soltos eu tenho na unidade? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Confere? 1, 2, 3, 4. Basta eu escrever o número 4 aqui embaixo. Eu vou explicar um e vocês vão fazer os outros. Vou explicar uma atividade de cada página. Agora, nos grupos de 10. Quais são mesmo os grupos de 10? Ah, são as dezenas, professora. Muito bem. Os grupos de 10 representam as dezenas, não é mesmo, Tiago? Isso. Né, Pietro? Os números de 10 representam as dezenas. Legal. Então, continuando. Quantos amarradinhos, quem lembra do jogo, quantos amarradinhos, cada amarradinho vale 10. Quantos amarradinhos eu tenho no grupo das dezenas, na ordem das dezenas? Aqui eu tenho a ordem das unidades simples e aqui eu tenho a ordem das dezenas. Quantos amarradinhos eu tenho nas dezenas? Cada amarradinho vale 10. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui eu tenho um amarradinho que vale 10. Então, 2 amarradinhos, em cada amarradinho tem 10 unidades. Então, 2 amarradinhos são 10 mais 10, 20. Então, basta que eu escreva o número 20 aqui. Só que pediu para nós compormos. O número 20 na ordem das dezenas é representada por que número? Se eu fosse decompor, eu iria colocar 20, né? Mais 4. Mas eu estou pedindo para compor, para deixar o número certinho. Como que eu escrevo o número 24? Então, os 2 amarradinhos que estão valendo 20. O número 20 aqui na dezena é representado pelo algarismo 2. Então, vou colocar um 2 aqui e outro 2 aqui, e outro 4 aqui. Um 2 na dezena e um 4 na unidade. Então, eu tenho 24. É a forma composta do número. Ah, professora, e se a senhora tivesse pedido para decompor? Seria 20 mais 4. Também poderia ser 2 dezenas mais 4 unidades. Também poderia ser, ok? Abaixo a mesma coisa, eu tenho quantos palitinhos soltos na unidade? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Lembra que eu falei com vocês que quando a ordem, igual aqui a ordem das dezenas, olha, está vazia. Quando a ordem das dezenas está vazia, o que é que eu tenho que colocar aqui? O 0. Isso mesmo, eu tenho que colocar o 0. Está vazio, o que é que eu coloco ali? O 0. Por que, professora? Porque eu não posso deixar ali sem nenhum algarismo. Eu tenho que colocar um algarismo ali. Então, eu coloco o algarismo 0. Se não tiver nada, eu coloco o algarismo 0. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
eu coloco o número 8 aqui. Eu tenho algum algarismo na ordem das dezenas? Não, então eu coloco o algarismo 0 aqui, eu coloco o número 0 aqui. E agora eu tenho 10 grupos de 10, eu tenho uma centena aqui. Vamos ver quantos grupos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 grupinhos desses. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Vamos conferir? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ok? Bota isso. Certo. Só que eu estou pedindo para compor esse número. Então, 100. Eu tenho algum algarismo aqui? Eu tenho algum número na dezena? Então, não vou falar nada. Então, eu tenho 100 e... Quantos números tinham aqui? 108. Então, aqui tem 8 palitos e aqui tem 100 palitos. Então, eu tenho 108. Na hora que eu vou falar, eu não vou falar 108. Estranho, não é? Mas na hora que eu for representar, que é a hora que eu for compor esse número corretamente, que eu for juntá-lo direitinho, eu coloco 8 na unidade. Na dezena não tem nada, aí eu coloco o 0. Lembra que na centena o 1 vale 100. Uma centena é representado pelo número 1 aqui na centena. Então, aqui eu vou colocar 1. Então, aqui eu tenho 106. Ok? 1, 0, 6. Na página 44, o exercício segue esta mesma linha de raciocínio, segue esta mesma sequência, ok? Responsáveis, ok? Os pais, ok, alunos? Basta fazer como eu ensinei aqui, certo? Joinha? Vamos embora? Vamos continuar? Agora nós estamos na página 45. Exercício de número 3, ok? Responda as seguintes questões. Letra A. No número 28, o algarismo 2 representa que quantidade de palitos? Então, vamos pensar. Suponhamos que aqui estivesse escrito U de unidade, em cima do 8, e em cima do 2 estivesse escrito D de dezena. Então, o 8 estaria na unidade, então ele vale 8 mesmo. O 2 estaria na dezena, o 2 na dezena, então, equivale a 20, porque é representado por 2 grupos de 10. Seriam 2 dezenas. 10, 20. Por causa da posição em que ele está nesse numeral. Ok? Então, o 2 aqui, ele vale 20. E o 8 está na unidade, ele vale 8 mesmo. Lembra que os números de 0 a 9 ficam na unidade? Certo? Então, aqui, ó. O 2 está na dezena, ele vale 20. Então, como que eu vou responder isso? Em 28... O 2 representa 2 dezenas, ou seja, o 2 está valendo 20. Ok? Letra B. Quantos grupos de 10 palitos há na representação de 44? Minuto para pensar, hein?
quantos grupos de 10 palitos há na representação de 44? E quantos palitos soltos? Então, vamos pensar. Sempre que vocês forem pensar nessa atividade, lembra assim, 44. Vou fazer um exemplo aqui rapidinho para explicar a vocês. Lembra sempre que vamos ver se dá para ver. Não dá para ver a câmera. Ah, deu aqui, ó. Vamos ver. Tá muito apagadinho. Lembra sempre da unidade e da dezena, tá? Então, é como se o 4 estivesse na unidade e o outro 4 estivesse na dezena. Lembra que eu disse que com os algarismos de 0 a 9, nós conseguimos formar todos os outros números que existem? Sim, mas eu posso até repetir o algarismo? Pode. Pode sim. Então, aqui no caso, eu repeti o algarismo 4. Só que lembra que eu expliquei lá no início que o que vai fazer diferença é a posição em que ele está. Se ele estiver na ordem das unidades, ele tem um valor. Se ele estiver na ordem das dezenas, ele tem outro valor. Se ele estiver na ordem das centenas, ele tem outro valor. Então, o 4 aqui está na ordem das unidades. Pensa sempre, a apostila está aí na sua frente. Então, você vai pensar da direita para a esquerda. Então, direita para a esquerda. Você vai ler sempre da direita para a esquerda. Então, o 4 está na unidade, o outro 4 está na dezena e o outro 4, se tivesse outro 4 aqui, estaria na centena. Nós não vimos hoje unidade, dezena e centena, ok? Unidade, dezena e centena. Então, quantos grupos de 10 palitos há na representação de 44? E quantos palitos soltos? Então, o 4 aqui está representando os palitos soltos, ele está na unidade, então ele vale 4 palitinhos. 1, 2, 3, 4. O 4, como está na dezena, ele representa 4 barrinhas de 10. 4 amarradinhos. E em cada amarradinho não tem 10 palitos? Então, vamos lá. 10, 20, 30, 40. Então, se ele está na dezena, aqui vale 10, 20, 30, 40. O 4 na dezena ali equivale a 40. Então, quantos grupos de 10 palitos há na representação? Há 4 grupos. 4 grupos. Vou separar aqui melhor para entender. Há 4 grupos. 1, 2, 3, 4 grupos, cada grupo contendo 10 palitos e 4 palitinhos soltos, ok? Então, como que eu respondo isso? Há 4 grupos de 10 palitos em cada grupo e 4 palitinhos soltos. Letra C. Qual quantidade é maior? 50 ou 60 palitos? Por quê? 2 minutos para pensar. Muito fácil, né? 60 é maior. Por quê? Porque no número 60 nós temos 6 grupos de 10 palitos. 6 vezes 10. Então, nós temos
10, 20, 30, 40, 50, 60. No número 50, nós temos 5 grupos de 10. Então, o número 60 é maior, ok? Então, ter 50 palitos é menos do que ter 60 palitos. Então, eu posso dizer que 60 é maior do que 50, tá? Porque no primeiro número há 6 grupos de 10, que correspondem a 60 palitos. Enquanto no segundo grupo há apenas 5 grupos de 10, que valem 50. Letra D. Quais quantidades representam os algarismos do número 72? 7 grupos de 10 e 2 palitos soltos. 7 grupos de 10 é o mesmo que 7 vezes o 10. Vamos ver? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Quantos palitinhos soltos? Lembra que o 2 está na unidade e que os palitinhos soltos equivalem à unidade. O 2 na unidade vale ele mesmo. O 7 está na dezena. Representam os palitos amarradinhos, os grupinhos de 10. Então, nós temos 72, que fica representado por 7 grupos de 10 e 2 palitos soltos. Até aí, tudo bem? Está dando para entender? Na hora de fazer a atividade, para o vídeo, pensa, tenta fazer sozinhos, depois confere com o vídeo, tá bom? Escreva no quadro o número indicado em cada item e faça a decomposição em dezenas e unidades. Depois, escreva por extenso. O que é escrever por extenso? Escrever com palavras. Esse número, consultando o quadro A Escrita dos Números. Vocês têm esse quadro, que foi retirado do finalzinho da apostila, mas no primeiro vídeo eu também mostrei a escrita dos números. Vocês podem estar consultando a escrita dos números em outro lugar também, livres, na internet, não tem problema. Então, olha, na letra A nós temos o número 16. O número 16 está todo arrumadinho ali, 16. Nós podemos decompor esse número usando uma adição. Uma adição. Como, por exemplo, se eu somar 10 palitinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais 6 palitinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu terei o número 16. Vamos conferir? Vamos ver se está certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um grupinho de 10, representando uma dezena. Continuando, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 6 palitinhos soltos, que eu juntei com um grupinho de 10, com uma dezena. Então, ficou 10 mais 6 é igual a 16. Então, na hora que eu for fazer, basta eu representar. Eu quero que vocês representem este número aqui, ó, o número 16. Então, o 6 vai ficar na unidade, que são palitinhos soltos. E o 1 aqui está valendo o quê? 10. 16. O próprio nome já diz, olha, gente. 16. Olha o número escondido. 16. O número 10. Então, 1 aqui, eu falo 16. Eu falo 10 e o 6, olha. 16. Eu tenho 10 mais o 6. Ok? Então, eu vou colocar o 6 na unidade e na
dezena, eu não vou colocar o 10, porque aqui eu não estou, aqui você não está, neste quadro, você não está decompondo apenas, você vai representar com o algarismo o valor posicional que ele ocupa. Então, aqui eu vou colocar o número 1, porque quando eu coloco o número 1 aqui, eu sei que é o mesmo que 10. Então, eu coloco o 1 aqui e o 6 aqui. 10 mais 6, 16. Representando, eu tenho 1 que vale 10 e 6 palitinhos que vale 6 mesmo. Então, 16 é igual a quê? Uma dezena e 6 unidades, que também pode ser. 16 é igual 10, uma dezena não vale 10, eu não coloquei o número 1 aqui, então eu tenho uma dezena. Se eu coloquei o número 1, ó, número 1, coloquei ele aqui. Então, ele vale 10. Então, eu tenho 10 mais 6. E como que eu vou escrever por extenso? 16. Consulte a tabelinha para saber escrever o nome por extenso. Ok? Na página 46 até a página 47, da letra B até a letra E, vocês vão fazer como eu expliquei no outro exercício. Eu vou explicar mais a letra B e vocês vão fazer C, D e E sozinhos, tá? Se tiver dúvida, me chama no grupo que eu ajudo. Combinado? Então, vamos fazer. A letra B. Aqui eu tenho o número 50, certo? Esse é o número 50. Então, 50, eu posso decompor esse número de qual maneira? Eu posso colocar 50, que seria o 5 na dezenas e o 0 na unidade. Por que o 0 na unidade, professora? Porque aqui na unidade, lembra quando nós estávamos jogando, que quando inteirava 10, eu tinha que tirar tudo daqui e passar para a dezena? Então, se aqui eu inteirei 10, tirei tudo daqui e passei para cá, aqui ficou vazio. Então, lembra que eu disse que não pode ficar vazio? Eu tenho que representar com o algarismo 0? Então, eu tenho que colocar o 0 aqui. E o 5? O 5 está na dezena. Então, se o 5 está na dezena, equivale a 5 vezes o 10. Então, vamos lá? 10, 20, 30, 40, 50. Eu vou colocar o número 5 aqui. E aqui, como não tem nada, aqui eu tinha 5 amarradinhos, não é mesmo? Se eu fosse desenhar aqui os palitos do jogo, eu ia colocar 5 amarradinhos de 10 aqui, 5 desses aqui, ia colocar 1, 2, 3, 4, 5. Eu iria colocar 5 amarradinhos aqui. E aqui não teria sobrado nenhum palito solto. Eu ia deixar vazio. Só que na hora que eu vou montar, compor o número, eu não posso deixar vazio. Não é mesmo? Eu tenho que colocar o algarismo 0. Então, aqui eu coloco 5 dezenas, representado pelo algarismo 5, e aqui eu coloco o 0. Então, 50 é igual a 5 dezenas, 5 vezes o 10, 10, 20, 30, 40, 50 e 0 unidades, porque não sobrou nada aqui, certo? Então, eu tenho que 50 é igual a quê? 50 mais 0. Eu tenho que colocar o 0. Vamos ver, eu tenho 50 palitos. Meu pai chegou do trabalho e eu falei, pai, eu quero mais um palito. Ele falou, não, hoje a grana tá curta e hoje não vai dar para comprar mais palitos.
Ah, mas eu quero chegar até o número 100 na conta, eu só tenho 50. Não, filho, hoje só dá para você ficar com para você continuar com 50. É o que tem para hoje. Ah, pai, tá bom. Então você ficou com 50. Seu pai não lhe deu mais nenhum palito. Então, se ele não lhe deu mais nada, nada é representado pelo zero. Espaço vazio. Então, você não tem nada ali. Representado pelo zero, espaço vazio. Então, 50, que seria aqui, ó, 5 dezenas, 50 mais... Tem alguma coisa aqui? Você ganhou algum palito aqui? Não, 50 mais zero. Então, quanto que é 50 mais zero? É 500? Não. Não é 500. Porque não é 50, não são... eu não venho da esquerda para a direita, eu vou da direita para esquerda. Tem nada aqui, não tem centena aqui, então nem posso falar em 500. Eu só tenho unidade e dezena. Só tenho 2 algarismos, 2 posições, a ordem das unidades e a ordem das dezenas. Se eu tivesse falado aqui 500, professora, estaria certo? Não, estaria certo, porque, olha, eu só tenho 2 algarismos. E quando eu vou formar a centena, eu expliquei lá no outro vídeo que eu tenho que ter 3 algarismos. Aqui só tem 2, então só fui até a dezena. Se eu tivesse só 1, era só os números da unidade. De 1 a 9, certo? Então, 50 mais 0 é igual a 50. Tudo bem? Então, façam as outras atividades sozinhos e me chamem se tiverem dúvidas. Combinado? Atividade de número 5, exercício 5 da página 47. Complete em cada item as quantidades correspondentes. Então, vamos lá. Letra A. Em uma dezena há, espacinho, grupo de 10, que corresponde a, espacinho, unidades. Então, em uma dezena, há quantos grupos de 10? Uma dezena. Há um grupo de 10. Então, vou colocar o número 1 aqui. Que corresponde a quantas unidades? Quantas unidades? 10 corresponde a 10 unidades. Vamos lá? 1, 2. Vamos contar falando unidade. Quando vocês forem fazer o exercício, faça falando, tá? Solta a voz. 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades, 6 unidades, 7 unidades, 8 unidades, 9 unidades, 10 unidades. Ok? Então, em uma dezena há um grupo, aqui só tem um grupo de 10, que corresponde a 10 unidades. Letra B. Em 9 dezenas há, espacinho, grupos de 10, que correspondem a quantas unidades? Então, em 9 dezenas, há quantos grupos de 10? O próprio nome já diz. 9 dezenas. Há 9 grupos de 10. Que corresponde a quantas unidades? Então, vou contar de 10 em 10 até chegar no 90. Porque é o 9. Então, é o 10, 9 vezes. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, em 9 dezenas, há 9 grupos de 10 que correspondem a 90 unidades. Fica mais fácil? E se eu tivesse falado com vocês assim, contem as 90 unidades de 1 em 1? Ia demorar, não ia? Não ia dar para brincar hoje. Ia? Eu acho que não. Então, vamos. Letra C. Em 2 dezenas, há quantos grupos de 10? 2 grupos de 10. Que correspondem a... Quantos são 2 grupos de 10?
2 vezes o 10. 10 mais 10, 20. Então, são quantas unidades? 20 unidades. 2 grupos de 10. 10 mais 10. Vamos lá? Eu não sou muito boa, gente, para contar esse negócio aqui. Vocês já perceberam, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um grupo de 10. Mais outro grupo de 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 10 mais 10, 20. E assim, vocês vão continuar os exercícios da página 47 até a letra F. Eu expliquei a letra A e a letra B. Agora, vocês vão pensar um pouquinho, quebrar a cabeça aí e fazer a letra C, D, E e F. Eu vou ler para vocês. Na letra C, em 2 dezenas, há, espacinho, grupos de 10, que correspondem a quantas unidades? Então, 2 dezenas valem quantas unidades? Letra D, em 10 dezenas, há, espacinho, quantos grupos de 10? Vocês vão colocar quantos grupos de 10 há em 10 dezenas aqui, que correspondem a quantas unidades? Então, 10 vezes o 10 vale quantas unidades? E assim por diante. Caprichem aí, hein? Eu sei que vocês sabem. Vocês são inteligentes, vocês conseguem. Vocês vão tirar isso aí de letra. Eu sei. Atividade de número 6, exercício 6, da página 48 da apostila de matemática, que é a mesma apostila de ciências. Aquela apostila azul. Tem aluno que fala que é verde, tem aluno que fala que é azul. Eu acho que é azul. Azul e verde, tá? Vamos combinar então. Azul e verde. Ok. Então vamos lá. Escreva com algarismos e por extenso o número que representa o agrupamento em cada item. Lembra quando a gente estava na escola que eu pedi a vocês para irem lendo e colocando o dedinho na hora da leitura? Quando eu for ler, vocês podem colocar o dedinho e ir acompanhando, que eu vou ler devagar para vocês conseguirem acompanhar. Combinado? Então, letra A. 1 dezena mais 7 unidades é igual a... Você vai ter que somar. Você vai ter que pegar os palitinhos ou o próprio dedo. 2 mãos abertas vale 10. Então, você pode contar com os dedos também, se você não tiver palitinho. Então, 1 dezena. São 2 mãozinhas abertas. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Então, eu tenho aqui uma dezena, 10. Professora, fica difícil, eu não consigo memorizar. Vai lá e anota, coloca o 10. Mais 7. Então, vamos lá. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, uma dezena mais 7 unidades é igual a 17. Vão lá na tabela que vocês têm. Se quem não tiver a tabela, pode consultar na internet ou pode seguir o primeiro vídeo que eu fiz parando, porque lá também tem os números, tá? Por extenso. E escrever o número por extenso. O que é escrever o número por extenso? É escrever o número com palavras. Então, aqui na letra A vai ficar 17. Na primeira linha, e escrita por extenso, aqui na segunda linha, vocês vão escrever o nome do número, digamos assim. Então, 17, 1 dezena mais 7 unidades é igual a 17. E aqui eu escrevo o nome do número, 17, ok? Letra B.
2 dezenas mais 5 unidades é igual a 2 dezenas. Lembra que 2 mãozinhas abertas vale 10? 10, 20, mais 5. Isso foi mais fácil, né? 21, 22, 23, 24, 25. Então, eu tenho 2 dezenas mais 5 unidades formam 25. Como que eu vou escrever por extenso? 25. Escrever com palavrinhas. Eu não vou usar números aqui embaixo, eu vou usar as letras, o alfabeto. E agora vocês vão fazer o restante dos exercícios até a letra E. Combinado? Exercício de número 7 da página 48 da apostila de matemática. Complete a composição ou a decomposição em cada item. Por que está falando a composição ou a decomposição? Porque vai ter atividades aqui nesse exercício que você vai precisar decompor. O que é decompor? É separar o número, colocar o número na sua ordem corretinha. E compor é deixar o número arrumadinho. Combinado? Então vamos lá. Lembra do castelo? Castelo arrumadinho está composto. Decomposto, cada torre em um canto. Letra A. 19 é igual... Quanto vale 19? Então aqui eu vou precisar fazer o quê? Decompor. Então 19 é igual a... Eu vou pensar que aqui tem unidade, ó, da direita para a esquerda, unidade e dezena. Então, o 9 vai ficar na unidade e 1 na dezena. Ó, 9 unidade, 1 dezena. Então, eu tenho uma dezena mais 9 unidades. Uma dezena mais 9 unidades. Aqui eu decompus o número. Agora, na letra B, 27, eu também vou decompor o número. Olha, lembra? Da mão que você escreve, se você não for canhoto, igual a Evelyn Paixão, que é canhota, né, Evelyn? Acho que na nossa sala aí só tem a Evelyn Paixão canhota, não é? E você vai olhar da direita para a esquerda, da mãozinha que você escreve. A mãozinha que você escreve é o número da unidade. E você vai seguir dali. Então, colocou a mãozinha que você escreve, direita, aqui, ó, tá desse lado, não é? Então, é o número 7 que fica na unidade. O número 2 está na dezena. Você não pode esquecer que é unidade, dezena e centena. Tá? São as ordens dos números. Lembra lá da história do mago que eu contei no primeiro vídeo. Então, eu tenho 2 dezenas, o 2 vai ficar na dezena e o 7 na unidade. Combinado? Letra C. Aqui já é diferente. Aqui você não vai decompor. Aqui está pedindo para você compor. Por quê, professora? Porque já está decomposto aqui na frente. Ó, 3 dezenas mais 3 unidades. Já está decomposto. Então, não é para você decompor, é para você compor. Então, 3 unidades. Vamos fazer da direita para a esquerda. Ó, 3 mais 3 dezenas. Então, é o 3 mais 3. Eu vou juntar aqui, colocar os dois juntinhos, vai ficar 33. Façam os outros exercícios e manda para eu corrigir. Combinado? Então, vamos para a próxima página. Agora, exercício de número 9 da página 49. Ok? Exercício de número 9 da página 49. Legal. Marina faz doces para vender.
Veja as caixas com 10 ovos cada, que ela comprou para fazer os quindins. Quindins! De uma encomenda que recebeu. Quindim é um docinho amarelo feito de ovo. Para quem não gosta de ovo, não vai gostar de quindim. Então vamos lá. Vou ler de novo. Marina faz doces para vender. Veja as caixas com 10 ovos cada, que ela comprou para fazer os quindins de uma encomenda que recebeu. Então, nós temos na primeira caixa, ó, quando a gente vai ler um problema, a gente tem que pensar em palavra por palavra desse problema, passo a passo. Você vai lendo e imaginando e procurando as respostas aqui. Marina faz doces para vender. Veja as caixas com 10 ovos cada. Então, já vou lá e vejo as caixas. Aqui tem, na primeira caixa tem 10 ovos, aqui mais 10 ovos, aqui mais 10 ovos, aqui mais 10 ovos, aqui mais 10, aqui mais 10. Eu, como sou curiosa, eu vou contar para ver se tem 10 ovos mesmo. Vamos lá? 1, 2. Ah, vou contar bonitinho, né? Eu tava contando assim, 1, 2, 3, 4, confunde. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, não é que tem 10 mesmo, gente? Então vamos lá. Sem contar 1 a 1. O que é contar 1 a 1? É contar unidade por unidade. Vai ter que contar 10, igual eu comecei a contar. Isso vem 11, 12, 13. Não quero que vocês contem de 1 a 1. De unidade a unidade, não. Nós iremos contar de 10 em 10. Então, o que eu tenho que pensar? Se em cada caixa tem 10 ovos, eu tenho que saber quantas caixas eu tenho. Vamos pensar assim? Como você pensaria? Luiz, Cauã, Pedrão, Pietro. Falei, só menina, hein? Sara Guerra, outra Sara. Como vocês pensariam para resolver essas questões? A Yasmin, a Rebeca. Não se preocupe que até o final da apostila eu já falei o nome de todo mundo, tá bom? Como vocês pensariam para resolver essas questões? 2 minutinhos para pensar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Já deu 2 minutos. Vamos lá. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 caixas. Lá no probleminha disse assim, ó. Veja as caixas. Olhei. Com 10 ovos em cada caixa. Então, eu sei que em cada, quando fala cada, é cada uma caixinha dessa. Aqui é uma cada, ó. Aqui é cada caixinha. Aqui é mais cada caixinha. Então, quando eu falo cada, é cada caixinha. Ok, ó. Cada caixinha. Aqui tem uma caixinha, aqui tem outra caixinha, aqui tem outra caixinha, outra caixinha, outra caixinha, outra caixinha e outra caixinha. Então, em cada caixinha dessa tem 10 ovos. Então, basta eu contar o 10 7 vezes. Vamos ver se dá certo? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Então, quantos ovos, né? Ela comprou para fazer esses quindins. Então, ela comprou 70 ovos. Agora, imagina, gente, se eu tivesse que contar de 1 em 1. Olha, quem precisar contar de 1 em 1, conta. Não tem problema. Até você conseguir contar assim, de 10 em 10, não tem problema. Mas
mais fácil se eu contar de 10 em 10. Ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Opa, 70 ovos, porque se em cada caixa tem 10, 7 caixas é o mesmo que 7 vezes o 10. Então, eu tenho 70. Agora, se você quiser contar de 1 em 1, também pode. A gente espera. Vamos lá. 1, 2. Brincadeira, não é para contar de 1 em 1, ó. Sem contar de 1 a 1. Ok? Te peguei. Ok, crianças. Na página 50, nós temos uma continuidade de exercícios. Vários outros exercícios. Vai da letra B, nós temos na página 50 o número 11. E temos, no número 11 tem letra A e letra B. E no número 12 também. Aqui, nesse retângulo aqui, está pedindo para vocês registrarem como vocês pensaram isso. Vocês podem colocar que João, né, que Marina vai precisar de 70 ovos. Você pode colocar também que há 7 grupos de 10 ovos em cada grupo. Você pode colocar que há 7 dezenas que correspondem a 70 ovos. Então, do jeito que você pensar, você registra aqui. O que é registrar mesmo? Quer registrar mesmo, Ana Laura? Ana Laura, quer registrar? Ah, eu sabia que você sabia. Registrar é escrever. Aqui é anotar. Escrever com a sua letrinha aqui. Professora, eu não sei escrever ainda. Pensa com a mamãe, o papai, a vovó, o tio, o cachorro. E o cachorro não vai dar para escrever, viu? Sinto muito, mas o cachorro não vai conseguir escrever aqui. Mas o seu responsável pode escrever aqui para você. Tá bom? Ele escreve aqui para você. Você fala a resposta para ele e ele escreve. Também tá valendo. Combinado? Até nós estarmos juntos novamente, para voltarmos a estudar como nós sempre gostamos, como nós sempre estudamos, alfabetizando, porque eu tenho certeza que isso vai passar. E vocês, quem ainda não está alfabetizado, o que é isso? Quem está alfabetizado, professor, quem ainda não sabe ler e escrever, ainda vai aprender, ainda tem tempo, ainda vamos conseguir. Mas, por enquanto, vamos fazendo dessa maneira. Fale a resposta para o seu responsável e ele anota aqui para você. Pensar também conta, tá bom? Fiquem em paz. Na página 50 é uma continuação desses exercícios. Nós temos na página 51 em casa e na página 52 em casa, que também são atividades para vocês continuarem fixando esse aprendizado. Façam, manda para mim se tiver dúvida para fazer, para realizar essas atividades. Chama a professora, não tem problema nenhum. Eu estou de meio-dia e 45, das 12h45 às 17h45, às 5h45, nosso horário normal de aula, como se vocês estivessem indo para aula. Você vai me chamar durante esse período e eu estou à sua disposição para lhe ensinar, para lhe ajudar o que você não entender. Ok? Fiquem em paz, se cuidem, estudem. Na sexta-feira, vocês terão aula com os especialistas, tá? Mas não impede de eu tirar dúvidas. Ok? Fiquem em paz e até a próxima videoaula. Estou com saudades. Cada aula que eu dou online, mais aumenta a saudade, porque eu fico imaginando o olhar, as perguntas, as dúvidas e o olhar do aluno, a forma como ele se expressa,
faz muita diferença para nós professores, pois nós sabemos e compreendemos se ele está entendendo ou não, muitas vezes por um olhar, por um sorriso. Nós identificamos se o aluno entendeu ou não aquilo que nós falamos. E isso, sem dúvida, está fazendo muita falta. Saber se realmente vocês estão aprendendo ou não. Então, fala para mim, manda um recadinho, diga se não entendeu, porque o único objetivo destas aulas é que a aprendizagem, que o aprendizado continue acontecendo. Se isso não acontecer, vai ficar faltando alguma coisa, tá bom? Então, esforcem bastante e o que eu puder ajudar, eu estou pronta a ajudar. E espero que a gente volte logo. E quando voltarmos, o que não foi compreendido pode ser retomado também. Nós vamos retomar atividades que não vimos, dificuldades que vocês demonstrarem ter. Fiquem tranquilos, tá? Não é só isso aqui não. Isso aqui é o que nós temos para agora. Fiquem em paz.